Número 2, para testar aqui o modo do layout do vídeo. Enfim. Coronel Joãozinho, vamos prestar atenção? A Anastácia tá prestando atenção, olha lá. Você não vai prestar atenção não? Você tem que prestar atenção porque você tem que me motivar a fazer as videoaulas. Enfim. Presta atenção, olha lá, ó. Tá olhando? Se você dormir, você vai estar me desmotivando ao homework, né? Vai dormir. Enfim. Vamos continuar a questão dos celtas. Os celtas, eles reuniram milhares de etnias, subetnias diferentes, entendeu? É impossível eu lembrar de cor todas elas, enfim, né? Podemos lembrar dos siluros, dos icenos, né? Que são famosos pela rainha búdica. Os siluros são famosos por terem tido uma tez descrita pelos romanos como etíope, ou seja, eles eram negroides, enfim, né? Enfim, mas eram celtas, entendeu? Porque celta é um conjunto de povos que surge a partir da Idade do Bronze até a propriamente Idade Antiga, do período chamado Clássico Greco-Romano, enfim, né? Que tinham o mesmo estilo de vida, idiomas diferentes, culturas diferentes, né? Mas vão se homogeneizando, entre aspas, ao longo do tempo. Hoje em dia, a maioria das etnias que se veem como celtas ou falam idiomas que são considerados de origem celta, né? Tem o haplogrupo R1b. O haplogrupo R1b ele aparece na Europa, já, também na Idade do Bronze, a partir de um povo que era chinês, ruivo e sardento, chamado os tocarianos. Os tocarianos eles somem da própria Tocária já na Alta Idade Média Central, deixam de existir ali. O remanescente atual mais aparentado a eles são os uigures, enfim, né? Os tocarianos eles são um mistério de por que eles saíram invadindo outros povos e não deixaram traços de cultura, nem de idioma, nem de estruturas governamentais, tribais que sejam perceptíveis. Não é que não existam estudos arqueológicos de qual a influência dos tocarianos na cultura dos celtas, dos germânicos, dos íberos, dos povos do Oriente Próximo, enfim, não é que não existam esses estudos, entendeu? Mas não é aquela coisa clara assim, ó, isso aqui foi influência de um tocariano, entendeu? Eles provavelmente, né, isso é uma teoria, não é um consenso, entendeu? Mas é uma coisa que eu particularmente acredito, que eles tenham fugido de alguma pandemia, de algum cataclismo ambiental, que não foi uma coisa planejada, entendeu? Eles não tiveram aquele modus operandi de vamos invadir e impor nossa cultura, religião e valores morais a estas civilizações. Enfim, não era um projeto de colonização e sim de sobrevivência. Isso é só uma teoria, né? Particularmente é o que eu acredito. Enfim, né? Eles é que trazem o haplogrupo R1b, né? Principalmente primeiro para a Eurásia e dali para a Europa e para o resto da Ásia. Então toda essa influência R1b e a presença altamente intensa de cabelo ruivo, particularmente entre os celtas irlandeses, lá no meio daquela ilhinha lá depois das Ilhas Britânicas, nas Ilhas Britânicas também, mas enfim, depois passou onde que é o Reino Unido, pulou e ainda tem ali uma ilhinha, entendeu? Aquela ilhinha ali é onde tem o maior repositório do mundo de pessoas com cabelos ruivos e sardas. Portanto, pode-se presumir que o local para o qual os tocarianos teriam optado por fugir pode ter sido a Irlanda lá longe. Enfim, no meio do caminho deixaram gente com cabelo ruivo e sardas para todo lado. Enfim, e existe também a tese contrária, né, de que os tocarianos eram celtas. Enfim, mas eu particularmente acho isso não fundamentado, porque o crescimento do haplogrupo, né, ele é geograficamente acompanhável, entendeu? E se sabe que os R's, os haplogrupos de
base R, eles começaram da Ásia para a Europa e não da Europa para a Ásia. Enfim, né? Embora hajam celtas na Ásia, como os gálatas, que eram de origem celta. Enfim, né? E ali na região da Turquia. Enfim, né? Também é importante também mencionar que a Turquia hoje em dia não se vê como geopoliticamente como parte da Ásia, embora continuamente e geograficamente seja, se vê como parte da Europa e tenta entrar na União Europeia, enfim, né? Enfim, também essas questões, a Federação Russa mesmo, né? Ela é uma nação surgida de bases ocidentais, mas que não se vê necessariamente como parte da Europa, enfim, né? Enfim, e aí depois falamos desses povos que, aliás, aí entram também a questão dos vikings e dos eslavos, enfim, e também alguns celtazinhos lá, enfim, mas, enfim, isso é outra etnia, é outra história, é outra videoaula, é outro teaser, enfim, né, talvez eu deixe para as videoaulas pagas, enfim, né, aí, enfim, na questão dos celtas, eles têm uma iberoascendência, os íberos estão ali na região da Península Ibérica, aí, desde o Neolítico e do Paleolítico, na verdade desde o Paleolítico os íberos bascos estão no mesmo lugar desde 25 mil anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como se desejar simbolizar o AEC ou AC. Enfim, na cronologia, lembrando que outros povos como os chineses, os árabes, os hindus e por aí afora seguem outros calendários e não essa cronologia. Enfim, né? Tá prestando atenção, coronel, gente? Tá? Gostei que você tá com o olho aberto. Tá, ótimo. Enfim, não tá dormindo com a minha aula. Enfim. E no tocante aos íberos, é bom deixar o assunto à parte, porque são um povo mais antigo e tem um pé no norte africano, na civilização ibero-maurusiana também, e é uma população que tem fases diferentes na sua formação antropológica. Anastácia, você veio ver a aula? Enfim, Anastácia. É isso aí. Então, vamos acabar com esse teaser aqui, porque já tem uma labradora encherindo aqui. Você vai assistir a aula, Anastácia? Porque se você não for assistir a aula, você vai ficar atrasada na escola. Então é isso daí. Fim.